Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, de Augusto Cury, um livro que eu acredito ser obrigatório para todo homem que é pai, que vai ser pai. Leia este livro. Eu li em 2020, quando o meu mais velho tinha 7 anos, hoje com 13 e o mais novo com 10, relendo novamente com ensinos preciosos, como um baú de tesouros realmente escondidos para aquele que tem a missão de ser pai, de deixar filhos para Deus, luz no meio de tantas trevas deste mundo. Nós que criamos filhos em meio a tanta maldade, em tanta podridão, em tanto pecado, em tanto prejuízo moral, nós temos como interesse a busca de conhecimento justamente para enriquecê-los, nutri-los com ensinos como esse. Augusto Cury começa o livro já no capítulo 1 dizendo assim: bons pais dão presentes, pais brilhantes dão seu próprio ser. Este hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver em seus filhos autoestima, proteção da emoção, capacidade de trabalhar perdas e frustrações, filtrar estímulos estressantes, de dialogar e de ouvir. Quando nós pensamos em dar, os pais que são juízes, advogados, médicos, às vezes muito bem estruturados, e aqui ele decorre o livro falando nesse capítulo sobre isso, que são muito bem sucedidos em outras áreas, mas de ser pai, no momento de executar a sua missão da paternidade, fracassam, porque seus filhos foram nutridos com o melhor alimento, com os melhores profissionais ao seu redor, com as melhores babás, melhores carros, melhores casas, confortos e viagens, mas não tiveram o essencial, a presença, o tempo, que é a maior preciosidade, que é o maior valor e tesouro que nós podemos deixar para os nossos filhos. E o que ele toca várias vezes neste livro é o de nos abrir. Você tem pouco tempo com seus filhos durante o dia? Dedique-se totalmente nesse tempo e conte as suas maiores perdas, prejuízos, dificuldades. Faça-os participar da sua vida. Esse é um ensinamento precioso que esse livro nos deixa como razão principal. É óbvio que você lendo o livro, você vai ter insights aqui, vai ter maravilhas de melhorias para a sua comunicação com seus filhos, para o seu bom relacionamento. E eu acho que nada mais valioso para um pai é de que seus filhos queiram estar com eles. E mesmo crescendo, hoje com um filho na idade já da juventude, eu não gosto de usar a palavra adolescência, mas entrando na juventude, mesmo assim com amigos e querendo aquela interação social, o interesse maior do meu filho é estar comigo. Isso não tem um valor maior na vida. Eu posso passar qualquer batalha e sangrar e ser ferido lá fora, mas quando eu chego no meu lar, eu tenho um lar que me acolhe, uma esposa, filhos que querem eu perto, que confiam a mim as suas maiores dores e seus maiores prejuízos emocionais, no sentido de ser rejeitado, zoado, bulinado, mas eles têm a confiança de ter um pai que vai dar amparo, vai dar confiança, vai ser a fortaleza, vai ser ao mesmo tempo aquele pai duro, mas também aquele pai que acolhe, que ama, que respeita, que ouve, que também deixa-se abrir e mostrar suas fraquezas, a sua dependência de Deus, que é o nosso ponto como cristão. E o livro ele fala vários pontos como esse da parte de se abrir. Algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar: o seu ser, a sua história, as suas experiências, as suas lágrimas, o seu tempo. Os pais que se preocupam em dar a sua história aos filhos se tornam inesquecíveis. O ponto que eu estou novamente do livro agora, o capítulo 2, eu estou lendo exatamente esse ponto aqui que eu achei muito interessante, por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, indicando esse livro. O eu, que representa a vontade consciente ou a liberdade de decidir, tem de ser treinado para tornar-se líder e não um fantoche. Ser líder não quer dizer ter capacidade para resolver tudo e assumir todos os problemas à nossa volta. Os problemas sempre existirão. Se forem solucionáveis, temos de resolvê-los. Se não temos condições de resolvê-los, precisamos aceitar nossas limitações, mas jamais devemos gravitar na órbita deles. Quando seus filhos vêm contar de problemas, ao mesmo tempo que, quando seus filhos vêm contar de sonhos, como que eles enxergam os seus pais? Como que eles enxergam você? Você é aquele que joga um balde de água fria, que é um peso, uma âncora, ou que é um balão que os faz voar em seus pensamentos? Aquele que faz poesia e brincadeiras e aquela interação que faz seu filho sonhar em criar, em explorar, ou limita o seu filho no seu campo do ser, nas suas limitações, nas suas dificuldades, naquilo que te impediu lá atrás. Você é aquele que incentiva ele, de acordo com suas dificuldades e os obstáculos que você enfrentou, a desviar e seguir caminhos cada vez maiores, a ser muito maior do que você, ou aquele que limita, que impede, que coloca cada vez mais empecilhos? Quem é você no teatro da existência como pai?
Você é aquele que olha para o problema, que não tem solução e vê uma dificuldade enorme, intransponível, ou aquele que entrega esses problemas a Deus e continua focando no que está no seu controle? Os seus filhos estão te observando em todo momento. Você fazendo algo com a sua esposa, você no trabalho, você numa ligação, você no trânsito, você em qualquer circunstância, cuidando do seu corpo ou não, jogado num sofá, comendo a sua nutrição, o seu autocuidado, a sua oração ou não, a sua falta dela, a sua presença ou seu afastamento de Deus, como você reage à fé ou como você reage a outras pessoas, é nisso que nós devemos observar e o livro indica muitos pontos do exemplo. Nenhum pai do mundo daria alimento estragado aos filhos, mas fazemos isso com a nutrição psicológica. Não percebemos que tudo que eles arquivam controlará suas personalidades. Alimente a personalidade dos seus filhos com sabedoria e tranquilidade. Fale das suas peripécias, dos seus momentos de hesitação, dos vales emocionais que você atravessou ou está atravessando. Não deixe de hesitação os vales, não deixe de hesitação e não deixe que o solo das suas memórias se transforme numa terra de pesadelos em vez de um jardim dos sonhos para os seus filhos. Não se esqueça que tropeçamos nas pequenas pedras e não nas montanhas. As pequenas pedras no inconsciente se transformam em grandes colinas. Você entende a profundidade dessa frase? Não é uma montanha que você constrói do nada, são as pequenas pedras. Ah, mas pode ser que não dê certo, filho. E seu filho chega todo empolgado, pai, quero ser bombeiro. Poxa, filho, mas bombeiro não ganha muito. Quero ser artista, quero ser um pintor. Nossa, mas é uma dificuldade muito grande, nós moramos no Brasil. Ah, pai, quero ser personal trainer, quero cuidar da saúde, quero cuidar do bem-estar. Ah, filho, mas isso não dá dinheiro. Percebe que às vezes a órbita que você vive não é necessariamente que o seu filho precisará viver. Nós criamos filhos para ser melhores do que nós, para pensarmos além de nós. Nós temos nossas inúmeras limitações. Eu estou falando aqui, às vezes, com um pai bilionário, milionário, que já alcançou sucesso financeiro, mas você tem suas limitações espirituais, físicas, financeiras, familiares. Não coloque essas suas limitações para os seus filhos viverem. Não deixe que essas pedras se transformem em montanhas na vida dele. O pessimismo é um câncer da alma. Se você contagiar seus filhos com seus sonhos e entusiasmo, a vida será enaltecida. Diferente do medo, reclamar o tempo todo. Outro ponto aqui grifado, que são vários inúmeros ensinamentos. Capítulo 4. Bons pais preparam os filhos para os aplausos, pais brilhantes preparam os filhos para os fracassos. Palestra motivacional. Já dei, já fui em inúmeras, já fiz treinamentos, mas por que poucas funcionam verdadeiramente no dia a dia, na rotina, no vamos ver de verdade? Porque não trabalha na verdade que a vida oferece, das dificuldades e das inúmeras circunstâncias que não estão sob nosso controle, são a maioria delas. Este hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver motivação de verdade, ousadia, paciência, determinação, capacidade de superação, habilidade para criar e aproveitar as oportunidades. Bons pais educam a inteligência lógica dos filhos. Pais brilhantes educam a sensibilidade deles. Metas, procurar o sucesso no estudo, no trabalho, nas relações sociais, mas não para por aí. Leve-o a não ter medo dos seus insucessos. Não há pódio sem derrotas, muitos não sobem no pódio, não por não terem a capacidade, mas porque não souberam superar os fracassos do caminho. Muitos não conseguem brilhar no seu trabalho porque desistiram nos primeiros obstáculos. Não ensine seu filho somente a ganhar, ensine principalmente quando ele perde. Ensine que isso será intrínseco na vida dele. Os caminhos percorridos para qualquer alvo e objetivo e meta final vão ter como meio o fracasso. Não tem como fugir dele. Ensine-o a lidar com isso, a cultivar a constância, a disciplina em meio ao caos, a estar confortável no desconforto. Afinal, como eu falei, e o livro fala inúmeras vezes, não existe sucesso sem o fracasso. Agora vai o ponto mais importante. O quanto tempo você despende, chora, reclama e fica remoendo esse fracasso. Você começa talvez com dias, poxa pai, perdi o campeonato do futebol, da natação, do tênis, seja qual esporte você coloca o seu filho, que é um dos pontos, acho que um alicerce principal dos filhos na sua tenra idade para a construção dessa questão de disciplina, constância,
e superação, frustração, aprender a lidar com a frustração, quanto tempo você fica nesse fracasso? Um dia, uma semana, um mês? O seu objetivo é que ele diminua cada vez mais o tempo do fracasso, o tempo nesse vale. E você, como adulto, também. Quanto tempo você fica remoendo uma perda, um prejuízo, um não que você recebeu na sua área comercial? Quanto mais rápido você supera os fracassos, mais rápido e mais fácil você superará os desafios da vida. São fortes nas convicções os pais que educam os filhos para Deus, mas flexíveis para admitir suas fragilidades. Pais brilhantes mostram que as mais belas flores surgem após o mais rigoroso inverno. A vida é o contrato de risco que nós assumimos. Pais que não têm coragem de reconhecer seus erros nunca ensinarão seus filhos a enfrentar seus próprios erros e a crescer com eles. Outro ponto aqui grifado: bons professores educam a inteligência lógica, professores fascinantes educam a emoção. Você é professor? Se você não é, dos seus filhos você é. Você pode ser. Pega uma característica na música, no esporte, eu mesmo faço isso no esporte. Ensino wrestling, ensino jiu-jitsu, boxe em casa. E nós, como professores e pais, educamos a inteligência lógica e nos fascinamos e fascinamos a eles a educar a sua emoção. Bons professores ensinam seus alunos a explorar o mundo em que estão, do imenso espaço ao pequeno átomo. Professores fascinantes, pais fascinantes, ensinam os alunos a explorar o mundo que são, o seu próprio ser. Quantos jovens hoje conhecem de tudo? Com a inteligência artificial, eles exploram e sabem sobre diversos temas e dominam vários assuntos, mas não dominam e não entendem o próprio universo do ser. Não entendem suas fragilidades, os seus fracassos, não entendem os seus interesses, não entendem a sua parte espiritual, não têm uma paz interior. Este hábito dos professores fascinantes contribui para desenvolver segurança, tolerância, solidariedade, perseverança, proteção contra os estímulos estressantes, inteligência emocional e interpessoal. É estimular o aluno a pensar antes de reagir, a não ter medo do medo, a ser líder de si mesmo, autor da sua história e saber filtrar os estímulos estressantes e a trabalhar não apenas os fatos lógicos e problemas concretos, mas também com as contradições da vida. A emoção pode transformar ricos em paupérrimos, intelectuais em crianças, poderosos em frágeis seres. Os vacinados desde a infância contra uma série de vírus e bactérias, mas não recebemos nenhuma vacina contra as decepções, frustrações e rejeições. Pais brilhantes se instruem, pais brilhantes buscam esse conhecimento, pais brilhantes espelham a sua vida sabendo que toda a sua atitude, toda a sua ação vai gerar uma reação nos filhos e tudo aquilo que eles escolherem como meta, como missão principal, vai se transformar também na missão principal dos filhos. Bons professores educam para uma profissão, professores fascinantes educam para uma vida. Este hábito dos professores fascinantes contribui para desenvolver solidariedade, psíquicos e sociais, espírito empreendedor, capacidade de perdoar, de filtrar estímulos estressantes, de escolher, de questionar, de estabelecer metas. Eles mudam paradigma, transformam o destino de um povo e um sistema social sem armas, tão somente por prepararem seus alunos para a vida através do espetáculo das suas ideias. Fantástico, não precisa de explicação, não precisa nem de uma interpretação. As próprias palavras aqui, elas pegam realmente no ponto principal de um pai que tem como essa missão o ser pai, o estar presente, o criar homens, o ser um professor presente, professor brilhante. O afeto e a inteligência curam as feridas da alma, reescrevem as lágrimas fechadas do inconsciente. Cuidado ao destruir a esperança e os sonhos dos filhos. O maior pecado capital que os educadores podem cometer é destruir a esperança e o sonho dos jovens. Sem esperança não há estrada, sem sonhos não há motivação para caminhar. Com os mais íntimos, essas pessoas perdem o freio do consciente e abrem as favelas do inconsciente. Nesse momento vem à tona a raiva, a insensatez, a crítica obsessiva. Esse mecanismo está presente em maior ou menor grau em todas as pessoas, mesmo as mais sensatas. Todos temos tendência a ferir as pessoas que mais amamos, mas não podemos concordar com isso. Caso contrário, corremos o risco de destruir os sonhos e a esperança das pessoas que mais nos são caras. Das pessoas que mais nos são caras. Quantas vezes nós deixamos que nosso próprio ser, nossas próprias limitações
limitem nossos filhos, quantas vezes roubamos o sonho deles por sermos seres imperfeitos e incapacitados de reconhecer a tudo. Acho que o ponto principal que eu, como cristão, lendo esse livro, reflito, é que se eu não me enxergar como um ser totalmente dependente de Deus, enxergar o meu ego como meu maior inimigo, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse não faço, o mal que eu não quero, eu faço a todo instante. Se eu não reconhecer essa fragilidade, essa dependência, entregar meus filhos a Deus e buscar neles a força, a inspiração, o olhar realmente para a alma deles, e não somente nos olhos, mas enxergar um ser eterno que ficará para todo sempre nos colos do Senhor, ou entregues à perdição, ao pecado e ao inferno, se eles não entregarem a vida a Cristo. Eu falei como pai. Eles podem conhecer a Disney, podem conhecer o Egito, Estados Unidos, a Europa toda. Eles podem ter os melhores carros, as maiores mansões, casarem e namorarem com as melhores e mais bonitas mulheres do mundo. Eles podem conhecer diversas experiências magníficas, mas se não conhecerem a Cristo e principalmente serem conhecidos dele, porque Jesus fala que no último dia muitos falarão, mas eu fiz isso ou aquilo para o Senhor, eu te conheci, eu pregava em teu nome, e Jesus falará a eles, mas eu nunca os conheci. Se eu fracassar nisso, eu fracassei como pai. E eu sei que essa missão não cabe somente a mim, mas é de joelhos dobrados, entregando a Deus aquilo que eu tenho como maior falha e dificuldade, que é a escolha que eles farão no futuro. Mas eu posso ser uma interferência, um ponto, uma referência de pai, uma referência de ser humano, de esposo, de filho. Eu posso ser um alicerce e principalmente a mensagem que é Jesus, eu ser o mensageiro. Eu posso ser esse mensageiro. Eu posso deixar esse espelho. Eu posso apresentar a Cristo. Eu posso evangelizar meus filhos. Isso que está no meu controle, essa é a minha missão. Esse livro é fantástico. Eu dei alguns insights dos pontos que eu estava lendo pela segunda vez, mas são inúmeros e inúmeros ensinamentos e ficaria um vídeo muito longo. E você lendo ele, você como pai, com os olhos da alma, com o espírito, eu tenho certeza que você se emocionará com tantos ensinos e com tantas falhas que nós cometemos. Ele vai te ajudar nesse caminho errante que nós percorremos como seres humanos, a corrigir esses erros, a aprimorar as suas qualidades e a criar filhos brilhantes que deixam a luz por onde passar, para que sejam soldados de Cristo e venham a transmitir essa luz ao mundo. Que o Senhor possa abençoar a sua família, guardar os seus filhos, protegê-los deste mundo hostil e de tanta maldade que existe nele, para que o seu filho, assim como eu desejo que os meus sejam luz neste mundo, que venham a trazer e a propagar a paz, a Cristo, e venham a ter a missão principal na vida de ser a verdade, de propagar a verdade, de viver a verdade e de morrer pela verdade, que nosso viver é Cristo, morrer é lucro. Se você gosta de conteúdos de pai para filhos, não somente nesse canal, mas também nas redes vizinhas que vão estar na descrição do vídeo, siga, compartilhe, interaja. Estamos juntos, até o próximo vídeo.